que os americanos estão tentando fazer, e eu vejo isso corretamente, é forçar a China a mudar o seu modelo econômico, a se reabrir para o mundo, para de manipular o câmbio e se adequa às mesmas regras do comércio que o restante do mundo. Cara, não é tão simples fazer isso. O dilema do economista Robert Triffin, que dizia que um país que tem o bônus de emitir a moeda de reserva tende a abusar deste privilégio, emitindo cada vez mais moeda, se endividando com o restante do mundo, e pode chegar um momento em que, depois de ter abusado desse privilégio, começa a desconfiança da moeda, que ela pode se desvalorizar demais, os países então vão se desvencilhar da moeda de reserva, desovando ela, fazendo ela colapsar. Então esse seria o dilema de Triffin. O dólar não chegou ainda nesse ponto de perder demanda ou colapsar, mas quanto mais estica a corda, mais perigoso Mas fica. essa é a grande dúvida que eu tenho. Qual que é esse momento, né? Não sei qual é. Não existe um limiar formal, né? Esses tempos até escrevi um texto lá na Paradigma, onde eu aprendi a ideia da lei de Ferguson, que eu não conhecia, que é um Sim. conceito do economista Neil Ferguson, que fala que quando o pagamento dos juros da dívida supera os gastos com defesa, é um ponto crucial na história Uhum. do declínio de um império ou de uma potência hegemônica. Mas assim, é um historiador lá que conjurou esse conceito, pegou alguns exemplos históricos, mas não existe um limite formal até Não. o qual uma dívida soberana pode ir, né? E why now? Por que o Trump e o Bessent estão fazendo isso agora? É a dúvida que me encuca. Dado que tem tanto risco político, né? Tipo, mercado vai pro beleléu. A impressão que eu tenho é que, pô, os Estados Unidos está em polvorosa. Tipo, o Trump não poderia levar numa toada mais tranquila esse primeiro ano de mandato, pelo menos até as midterms, assim? Bom, aí é o cálculo que eles fazem, né? Não sei, eu vou responder da forma que eu entendo tudo o que está acontecendo, como avalio e o que eles estão pensando, que eu imagino que eles estejam pensando. Ah, talvez seja o último mandato do Trump. Em tese deveria ser. Deveria ser. Ele flerta com o terceiro mandato, que para mim só joga contra ele e traz mais ruído. Mas enfim, então em tese é o seu último mandato. E nenhum outro presidente americano teve tão claro ou identificou tão claramente a China como um adversário político, Verdade. como adversário geopolítico. E eles, então, tomaram para si essa incumbência de enfrentar a China, fazê-la mudar, reformar seu sistema, se abrir de verdade para o mundo, abandonar práticas desleais e parar de manipular câmbio, enfim, tudo isso que a gente acabou de conversar. E por que agora? Porque a chance que eles têm e porque a dívida americana não para de crescer. Então, acho que esse também é um. O Scott ele fala isso até mais do que o Trump, ele tem isso muito claro que o déficit americano nesses níveis ele é insustentável e por enquanto ainda não reformaram o déficit. O Doge, que é outro papo que a gente pode ter também, eu diria que agora está até decepcionando tudo que criaram de expectativa e diz os rumores que o próprio Bessent com o Musk em privado nos bastidores também já tiveram um bate-boca, porque o Doge decepcionou no que tinha estimado de economias possíveis. Mas enfim, o Bessent ele tem isso claro que é preciso acabar com esse déficit americano e com os déficits comerciais, porque as duas coisas amplificam essa dívida americana com o restante do mundo. E como a gente comentou, é uma situação insustentável, quanto mais isso aumenta, mais insustentável e perigoso fica. Qual é esse nível máximo? Qual seria o ponto que daqui quebrou a coisa e o mundo vai começar a desovar o dólar? Ninguém sabe, e nem eles sabem. Mas como eles agora estão no poder e entendem esses desequilíbrios, entendem a China como adversário geopolítico, eles sabem que eles precisam fazer isso agora. Então esse é o momento, e para impedir também que a China cresça ainda mais e seja uma força mais difícil de combater. Então, agora é o momento que eles têm a faca e o queijo na mão. Quando tiverem um exército melhor que o americano, não vai mais ter esse espaço de movimento, né? Também, Não tem opção. também, Então, meio que, tipo assim, alguém vai ter que fazer esse movimento. alguém tem que fazer isso. Então, é o que eles estão tentando fazer agora. Mas, e é que a parte que eu discordo bastante é usar as tarifas como a principal ferramenta macroeconômica para corrigir o desequilíbrio e também como ferramenta de negociação Botar para tarifa para ganhar. tirar tarifa. O escalar para desescalar. E não apenas pelo ruído que causa,
pelas consequências negativas que traz para a própria economia americana, é um tiro no pé, por mais que eles tentam dourar a pílula e usar toda uma argumentação com subterfúgios, não, mas veja bem, no longo prazo, é o país exportador que vai sair prejudicado, então é um custo talvez pequeno no curto prazo, mas depois a gente sai ganhando. Cara, pode usar a lógica que for, tarifas são uma péssima política econômica, ponto. E esse preço está começando a ser pago já. Então é um chicken game, né? Os dois, Estados Unidos e China, estão nesse chicken game para ver quem é que tira o carro da rua antes da batida. Mas, cara, não está claro quem é que vai tirar. Se a gente analisar assim de consequências econômicas negativas, eu tenho certeza que a China sofre mais que os Estados Unidos. Até porque ela exporta mais para os americanos, ela depende mais desse modelo e depende de, da compra das empresas americanas dos produtos chineses. Então ela tem uma dependência maior, as tarifas machucam mais a economia chinesa. O quanto que está machucando é difícil, porque a gente não tem tantos dados como tem nos Estados Unidos, mas do ponto de vista político, eu entendo que Xi Jinping consegue aguentar algum revés de demissão, fechamento de fábrica, crescimento econômico pior, é, um déficit fiscal maior. Porque ela não tem imprensa livre, não tem eleições, não tem nenhuma represália assim que possa forçar no curto prazo o Xi Jinping dizer, quer saber? Acho que a gente está errando aqui, vamos ceder e baixar as tarifas para tentar negociar com os americanos. Então eles estão também esticando a corda e do outro lado os americanos também esticando a corda. Até onde isso vai, eu não sei. E é por isso que eu digo que é, é algo perigoso, porque está cada vez mais elevando a tensão entre as duas principais potências do planeta. É preciso corrigir os desequilíbrios? Sem dúvida. Como fazer? Não sei, não sou o estrategista geopolítico, não estou na cadeira, mas eu considero essa, especialmente das tarifas, uma estratégia arriscada, tanto pelas consequências negativas que pode trazer para os Estados Unidos, quanto para a relação e a tensão geopolítica. E tu acha que é art of the deal, é blefe do Trump, pura estratégia de negociação, ou tu acredita naquela tese do Miran, Stephen Myron. do Myron e enfim, a ideia de que é preciso haver um reequilíbrio do comércio internacional, além das tarifas como mero artifício de negociação. Em outras palavras, tu acha que muitas dessas tarifas vão ficar em place, vão de fato estar existindo daqui a alguns anos? Os 10% de tarifas estão valendo Sim. para os países. A pausa de 90 dias foi para aquele excedente, para aquele número sem pé nem cabeça, do tipo, cara, vamos colocar uma coisa lá nas alturas, beleza. Inventa um cálculo qualquer aqui, coloca aquela tabela risível, mostra para a imprensa, faz aquele discurso populista, diz, cara, olha só, nos tarifas foi em 90% Vietnã, vamos colocar 50% neles. Enfim, essa tarifa maluca, essa tá pausada. E agora os países estão negociando. Mas algum nível de tarifas, 10%, eu vejo que tem grandes possibilidades de ficar, sim, grande probabilidade de ficar, porque o Myron acredita que são uma ferramenta positiva para realinhar o comércio, o Bessent também acredita nisso, e o próprio Trump. O Trump fala disso desde os anos 80. Sim. Na época, o problema era o Japão. O Japão ia dominar os Estados Unidos, vai comprar tudo, e realmente comprou muita coisa nos Estados Unidos. Mas o Japão era um aliado. A China não é um aliado. E então eu vejo que eles consideram e acreditam piamente que as tarifas têm um papel a desempenhar nesse realinhamento. Não vai ser 50% a 100%, mas algum nível de tarifas eu vejo que vão permanecer por mais tempo, sim. Tu usou a expressão chicken game, que em português se traduz como, sei lá, jogo de blefe, né? Tu fala dos carros, uma pessoa dirigindo contra a outra, reto, pra ver quem que vai ser o chicken primeiro, né? Exato. Arregar e Quem que vai desviar. Quais são os indicadores na economia que a gente pode olhar para entender quem está regando entre o Trump e o Xi Jinping? Tem se falado muito na taxa de juros do 10 anos. Por quê? Tem outros indicadores chaves da gente olhar? O que dá o que assusta mais rapidamente um governo, sem dúvida que é a taxa de juros. Esse é o principal indicador e foi o que assustou, sem dúvida, o governo, que fez ele pausar em 90 dias as tarifas excedentes, disparou o Tesouro Americano. Esse eu diria que é o principal, mas daqui a pouco o mercado financeiro também, as ações caindo, tendo talvez uma correção forte, até um crash, também é algo que vai assustar o governo.
Então os países, de certa maneira, são quase obrigados a financiar parte da dívida pública. Podem financiar menos? Podem. A China está querendo fazer isso. Mas você tem que achar alguma coisa na qual botar o dinheiro, né? Ouro tem sido a escolha principal. Nos últimos anos, disparado, que ganhou mercado nas reservas dos países, foi o metal precioso. Para a China, para a Rússia, que já vinha se preparando desde quando eles anexaram a Crimeia em 2014. Irã também. Índia, historicamente, sempre comprou muito ouro, até uma questão cultural do país. Até o Brasil passou a comprar mais ouro. A minute for the technology, muito dinheiro cheio de ouro. Não por coincidência. Mas então, esse é o ativo que os países podem hoje diversificar, é o ouro. Mas, claro, com todas as inconveniências do ouro para pagamentos, para liquidar as transações internacionais. Mas é uma alternativa. Só que da noite para o dia, os países também não podem, digamos que a confiança no dólar está sendo minada. Seja por fundamento ou por briga geopolítica, não importa. Nem a China, nem Brasil, nem Japão, nem outro país pode simplesmente decidir desovar os treasuries. Quer saber? A gente não confia mais no dólar, não é um parceiro confiável, a gente quer desovar os treasuries. Ainda assim, eles têm muito treasuries. Por que eles não podem fazer isso? Se eles desovarem os treasuries, as reservas que eles têm vão se desvalorizar bastante também. Porque ao desovar o treasury, é uma pressão vendedora, então o preço do título cai, o juro sobe, e o que eles ainda têm de treasury no seu balanço vai perder valor. Então é uma estratégia que não pode ser executada sumariamente. Pô, quero me desvencilhar do dólar? Ok, mas não posso fazer isso em um mês. Vou fazer ao longo de anos, que é o que eles estão fazendo. Por isso o ouro vem tomando mais mercado. Tipo uma shitcoin que não tem liquidez, você vender tudo de uma vez. Exatamente isso que eu pensei quando ele tava falando. Até tem liquidez. Se tem liquidez, mas nesses montantes, pô, a China ainda tem 700 bilhões, o Japão tem mais, o Brasil tem 350. Então, são montantes relevantes. Aí na margem isso afetaria preço. Então seria prudente, mesmo tendo desconfiança do dólar, executa essa estratégia com mais parcimônia ao longo do tempo e não em 6 meses. Mas quando uma pessoa ou um país começar a fazer isso, seria negativo? Tipo, se um país X começasse a vender as reservas deles, isso causaria uma comoção que desvalorizaria o Treasury, por exemplo? No limite, é o que tem acontecido. Assim, essas últimas semanas, algumas dessas disparadas de treasuries, se especula que foram vendas de bancos centrais também, investidores, mas também de bancos centrais. A gente não consegue ver isso, real time? Alguns dados sim, outros, a própria China ela conseguiu até criar estruturas para assim, ofuscar muito dessa gestão de Eu fui ver, reservas. era mensal, quando eu fui pesquisar da China, tem um update mensal, só a posição de treasuries. Exato. O próprio Tesouro Americano também divulga mensalmente, mas tem outras. No caso chinês, o que é oficial está em 700 bilhões, eu acho, mas tem algumas outras empresas que não são consideradas como do governo. Então eles criam estruturas para conseguir mascarar o que realmente estão fazendo na política internacional. A própria Rússia também fez bastante isso a partir de 2014. Então não tem tanta visibilidade em real time do que está acontecendo. Mas daqui a algumas semanas, quando saírem novos dados, a gente vai poder verificar, opa, realmente os caras estão desovando. E aí pode ser um alerta. Dando certo essa estratégia do desvalorização do dólar, Trump do Bessent de companhia, qual que é não o endgame, mas assim, suponhamos que dê certo essa estratégia toda, daqui a 10, 20 anos, ainda o dólar continua sendo uma reserva de valor ou ele deixa de ser reserva de valor? Esse para mim é o grande ponto, e por isso que eu vejo essa como uma estratégia que tem risco no curto prazo e a longo prazo não é uma estratégia sustentável, duradoura. Ok, por exemplo, vamos replicar o que foi feito lá em 1985, o famoso Acordo Plaza, que foi o último grande acordo monetário de verdade, que aconteceu em Nova York, no Hotel Plaza, com Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão e França. As 5 principais economias daquela época, os países exportadores, Alemanha, Japão, chegaram a um acordo para desvalorizar o dólar, porque estava muito forte, e já era uma política que tinha sido iniciada no começo de 85, no início do segundo mandato do Reagan, com o secretário do Tesouro James Baker. Foi nessa época que você falou que os juros estavam super altos, dívida com percentual do PIB super alto? O juros com
como percentual do PIB, sim. A dívida, não. Tá. Mas, nesse momento, o juro americano básico já estava em queda. A máxima foi lá em 1980, 81, depois já estava em queda a taxa básica americana. Mas o dólar chegou na máxima histórica de valorização em relação ao marco alemão, à libra, ao franco francês, o iene, em 1985, no começo do ano. E começaram a desvalorizar o dólar até chegar nesse acordo Plaza em setembro daquele ano. Esse foi o último grande acordo monetário e que durou pouco tempo, porque até exageraram na dose, o dólar desvalorizou demais. E aí, 2 anos depois, veio o Acordo Louvre, que foi em Paris, e só trouxe o Canadá mais, além daqueles 5 países, para fazer o contrário. Agora vamos valorizar o dólar porque enfraqueceu demais. Então, por que eu digo que um acordo como esse que eles estão tentando agora não é duradouro? Porque por mais que consigam reverter esse déficit comercial e desvalorizar o dólar, e digamos que consigam juntar todos os países, incluindo a China, que é o grande problema, por mais que eles consigam fazer isso, a grande causa do desequilíbrio é o dólar como moeda de reserva. Só que isso eles não querem abrir mão, como é óbvio. Tanto que eles sempre falam, não, a gente quer manter o status do dólar como moeda de reserva, mas corrigir as consequências negativas. É o famoso have your cake and eat it too. Então, cara, não dá para ter os dois. Vai ter que escolher. Quer ter o dólar como moeda de reserva? Bom, essas consequências são inevitáveis. Então você arca com elas ou não. Então eles querem ter o dólar, querem eliminar essas consequências e manter as duas coisas. Então, não será um acordo sustentável se conseguirem, que eu tenho grandes dúvidas se vão conseguir. E aí daqui 5, 10 anos, voltaremos novamente ao mesmo problema. Novos desequilíbrios ou volta a esses mesmos desequilíbrios e será necessário um novo acordo monetário. Porque hoje os Estados Unidos exportam a inflação para bilhões de pessoas. Lá tá no limite 8 bilhões. E se o dólar deixa de ser uma reserva de valor global, o mercado endereçável do dólar cai de 8 bilhões para 300 e poucos milhões, que é a população americana. Vai ter mais gente que vai ter que dividir a conta, né? E aí a situação, o padrão de vida cai, não vai ser mais tão legal, a galera não vai ter a capacidade de continuar se financiando, imprimindo moeda para comprar coisas produzidas com mão de obra super barata em outros cantos do mundo. O jogo muda. O Trump fala sobre o Bitcoin como tendo um potencial papel central na manutenção na extensão do tempo de vida do dólar. Tu acha que tem caroço nesse ângulo, tem substância nessa narrativa, no sentido de, tipo, ele realmente quer tentar implementar algum tipo de lastro, de conversibilidade ou alguma coisa que associe formalmente o Bitcoin ao dólar? Ou tu acha que ele tá capturando hype e ganhando dinheiro pra família nesse curto prazo, nesse mandato que ele tem? Ele tá fazendo isso? Povo, Reza a lenda. rapaz, mais que eu. Ai, vamos lá. Da parte do Trump, pra mim é mais um movimento eleitoreiro, assim, aí eu digo a seu favor, mérito dele, entregando promessas de campanha, que ele tinha realmente se comprometido a fazer isso, mas não vejo nem que o Trump tenha essa profundidade de conhecimento econômico, e não vejo o Bitcoin sendo o ativo de reserva que vai lastrear o dólar. Não, isso não vai acontecer nem ouro, nem nada disso. Então o Trump tá seduzindo os Bitcoiners, tá usando os Bitcoiners, você acha? Talvez, mas acho que é como é que se diz, os dois lados estão se usando, porque eu também vejo isso como um cavalo de Troia. Ok, coloca o Bitcoin no balanço do Tesouro Americano, acumula mais reservas, legitima mais ainda o Bitcoin, permite com que ele cresça sem grandes represálias governamentais. Para mim isso também é positivo, mas no extremo, se você coloca o Bitcoin como reserva do dólar, é como você dizer que o dinheiro real, assim, o que realmente, o ativo de verdade não é o dólar, é o Bitcoin. Então, imaginando daqui, sei lá, 20, 50 anos, a reserva de Bitcoins aumentou e é isso que está lastreando o dólar. É uma chancela tão grande a ponto de, pô, não preciso mais usar o próprio dólar, posso usar cada vez mais o Bitcoin. Então, no longo prazo, é uma estratégia que mata o próprio dólar como moeda. Por isso que eu digo que é um cavalo de Troia. Isso não significa matar os Estados Unidos ou o governo americano. Não estou falando que isso é o fim do Estado americano. Mas pode ser o fim do dólar.